Mas a mesma situação se você vai fazer um inventário, de novo, eu trabalho muito na periferia, não nos grandes centros, tá? Então, a questão de inventário, tem muito inventário litigioso? Tem. Mas se você pega, depende o público que você vai atender, quando acontece, você trouxe aí a questão do Silvio Santos, né? Isso aí já tem todos os advogados que já, com certeza, já cuidaram de tudo isso. Tem um corpo Então, jurídico aí, né, doutor? exatamente. Então, assim, ali já está tudo ajustado, né? E muito provavelmente não terá litígio. Por quê? Porque nesse caso, se é consensual, olha a diferença. Quando é feito de forma consensual, quando já está tudo preparado, tudo trabalhado, você vai fazer o quê? Você vai demonstrar e você vai falar, excelência, se for judicializar, excelência, eu quero a homologação. Ou seja, o juiz não vai falar o que tem e o que não tem, ele pode homologar com ressalva, né? Ele pode exigir alguns documentos. Abriu lá, doutor. Ele pode, Pode ir, doutor. ele pode exigir alguns documentos, mas as partes estão pedindo o quê? Excelência, homologa, né? O que nós, herdeiro, partes, né, já pactuamos. Ou seja, nós estamos levando tão somente para Vossa Excelência Ter conhecimento. homologar o que nós já Sim, ajustamos entre si. sim. Tá? Uma outra situação é quando tem. Desculpa só te interromper, mas não há, quando acontece quando é consensual, não tem porque o juiz caça pelo em ovo, é mais ou menos isso. Na maioria das vezes, vamos dizer que no senso comum seria isso, né? Mas o juiz ele não vai homologar, né? Sem ler. Se for contrário à Ah, legislação. tá, ok. O juiz ele não vai homologar se ele perceber, por exemplo, tá? Que teve ali alguma coação, que tem algum Ah, ok, vício. ok, Pode acontecer? Pode, ok. tá? Entendi. Então, assim, o juiz ele tem que estar convencido, tá? Porque ali ele está tratando da vida das De pessoas. que aquilo, apesar de consensual, se mantém justo, né? Sim, sim, exatamente. Agora, se tem, por exemplo, litígio que você vai fazer a abertura do inventário, né? Parece que é a mesma situação, mas não é. Uma situação é você pedir uma homologação. Uma outra situação é você fazer a abertura do inventário, Entendi. tá? E aí você vai analisar de novo a técnica do advogado, a documentação, o que tem de documentação precária, porque a primeira coisa que você tem que fazer é ativo e passivo. Aquela pessoa que tinha um imóvel de 500 mil reais, 250 é daquela pessoa. Mas o que aquela pessoa tem de dívida? Ainda tem isso, né? Tá? Então vamos lá, nós vamos começar aí por algumas certidões que são imprescindíveis. O juiz ele vai, olha, me traz a certidão federal, me traz a certidão negativa de devedores trabalhistas, me traz a certidão do INSS, me traz inclusive no INSS, tem uma certidão própria lá, que é a certidão de existência ou inexistência de dependentes do INSS. Ô doutor, o senhor puxou um gancho aí importante. Porque eu até agora estava sempre tratando do ponto de vista que havia patrimônio, herança. E quando não há patrimônio, só existe dívida. Os herdeiros Muito bem. assumem as dívidas? Nesse caso, né, aplica-se aí até a própria lei já traz isso, né? Mas eu costumo fazer uma comparação para deixar muito claro e cristalizado quanto a isso. Dívidas existentes no âmbito civil do falecido, tá? É dívidas do falecido. Aí, se nós pegarmos um gancho para levar para a esfera criminal, tá? O apenado do crime será propriamente aquele que cometeu o crime, Ok, tá? No âmbito civil, tem lá o patrimônio que seja de R$ 500 mil. ok. Ele tem dívidas que seja equivalente à cota parte dele. Tudo que for apurado em liquidação será para o pagamento das dívidas, no limite do que ele tinha de patrimônio. Entendi. Ele tinha um patrimônio de 250 mil, a dívida dele é 300 mil, tá? Esses outros 50 mil se perderam. Não serão pagos. Os herdeiros não pagam? Não. Mas também não recebem nada Não de recebem, herança. não recebem, tá? E, Porque e limita-se. custeiam o inventário ainda também, né? Então,
Um ponto interessante, se você, nós não tocamos, mas vamos abordar. O herdeiro pode renunciar o direito à herança? Pode, pode renunciar o direito à herança. Se o herdeiro renunciar ao direito à herança, ele pode renunciar ao direito a pagar as custas para regularização daquela Pode. herança? Não, não pode. Mas aí ele paga do bolso dele e é reembolsado disto quando. Veja, Por uma coisa. exemplo, era 250, o finado tinha 300 de dívida, vai ficar 50 voando, mas todo o processo de inventário custou 30. Então, na verdade, vai ficar 80 voando, porque pelo menos o herdeiro vai. Ainda que ele pague os 30 do processo do inventário, ele vai ser ressarcido pela herança, para ele não tão, além de não ter herança, tomar um prejuízo do falecido ou da falecida? Vou te responder. A sua pergunta é mais ou menos interessante, muito plausível. Mas assim, quando você abre um inventário, você obrigatoriamente você tem que nomear o inventariante. Peguei um inventário, tem 10 herdeiros. Um vai ser nomeado inventariante. Só que normalmente o inventariante, os herdeiros, não têm conhecimento muitas vezes de todo o patrimônio. Então, e às vezes também não tem condições, né? Aconteceu com a questão do velório, né? Dos gastos que teve, né? Que tiveram que custear do bolso, né? O inventariante, normalmente, o que que nós vamos fazer? Excelência, conforme artigo, salvo engano, 615, que trata da questão da nomeação do inventariante. Pode ser o cônjuge, pode ser o herdeiro, pode ser alguém que esteja na administração dos bens. Excelência, requer a nomeação do inventariante. O inventariante é quem vai representar o processo, é quem vai me trazer toda a documentação.